arquitetura, vale destacar os templos, que também eram construções feitas para os deuses, né, de caráter religioso, e também as pirâmides. Nós vamos falar agora um pouco sobre as pirâmides. Esses monumentais túmulos que eram construídos, eles utilizavam imensos blocos de pedras. Para vocês terem uma ideia, tinha os blocos, eles no mínimo pesavam 1,5 toneladas. E até hoje não é um consenso entre os faraós de como que essas pirâmides foram construídas e também até em relação ao transporte. Uma das teorias mais aceitas em relação ao transporte desses blocos de pedras é de que esses blocos eram transportados por trenós, puxados por 100 e poucos trabalhadores, 170 trabalhadores, e havia um que ia jogando água ali, logo à frente do trenó, para molhar, umedecer a areia, porque segundo essa pesquisa, umedecendo a areia, diminuía ali o atrito do trenó, né, ao ser puxado ali, também com um peso imenso em cima dele, do bloco de pedra. E como que eram essas pirâmides por dentro? Porque afinal, as pirâmides elas foram construídas para ser os túmulos dos grandes faraós do Egito. Então, por dentro, as pirâmides eram divididas em 4 partes. Primeira parte era a entrada, a segunda parte a gente chama de grande galeria, que era um corredor que dava acesso à câmara do sarcófago. A terceira parte, como o próprio nome já diz, câmara do sarcófago, onde ficava o sarcófago do faraó. E a quarta parte era um espaço que era como se fosse um canal de ventilação, que recebia o nome de respirador. Então, esse canal ele era responsável para fazer circular o ar dentro das pirâmides. Gente, tem aproximadamente mais de 100 pirâmides catalogadas no Egito, porém as que mais se destacam são as pirâmides do Vale do Gizé, as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. A pirâmide de Quéops, por exemplo, ela é o maior túmulo do mundo. Ela mede aproximadamente 140 metros de altura e ela é constituída de 2 milhões de blocos de pedras. Imagina um túmulo desse tamanho e com tanta pedra, né? Isso mostra, né, o esplendor da construção dessas pirâmides, o impacto que elas têm até hoje na nossa civilização e para nós, né, em relação à história da humanidade, porque não deixa de ser algo grandioso e muito belo que nós, humanidade, construímos há muitos anos atrás, há mais ou menos 7.000 anos atrás, né, sem as tecnologias que a gente tem hoje. Falando um pouquinho agora sobre a arte egípcia, nós temos as esculturas. As esculturas, elas eram utilizadas para representar pessoas ilustres, como o faraó, e também alguns deuses. Elas eram feitas de forma rígida e solene. Os braços geralmente eram cruzados na altura do peito. E as esculturas, elas tinham uma característica que a gente também vai observar nas pinturas, que é de frontalidade, ou seja, elas eram feitas de forma frontal. Já as pinturas egípcias, que a maioria estavam nos templos, nos grandes templos do Egito Antigo, elas tinham 2 objetivos: representar os deuses e representar cenas do cotidiano egípcio, principalmente as cenas que envolviam os faraós. Elas também utilizavam a característica da frontalidade, só que elas tinham uma diferença. O tronco e o rosto e o olho das representações humanas nessas pinturas, eles eram representados de frente. Já os braços e o rosto, eles eram representados de perfil. Eles utilizavam esse tipo de pintura porque eles acreditavam que representando dessa forma, né, o rosto de perfil, o braço de perfil, eles estariam o mais próximo possível da representação real, né? Eles estariam o mais fiel possível dessa representação. E como eles representavam alguns deuses, eles acreditavam que fazendo essa representação muito real, eles agradavam, né? Eles conseguiam agradar mais os deuses. Nós também temos algumas contribuições dos egípcios no campo das ciências.
A ciência no Egito Antigo ela era muito de forma prática. Ela era utilizada para resolver problemas do cotidiano. Por exemplo, construir um canal de irrigação, descobrir a cura para uma doença ou até mesmo projetar a construção de uma pirâmide ou de um templo. Os egípcios, gente, eles tiveram uma grande contribuição para nós em relação ao calendário, que é uma fundamental contribuição. Eles criaram um calendário de 12 meses e de 30 dias. Porém, a cada ano eles iam acrescentando 5 dias a mais, que seriam 5 dias de festas egípcias. Mas uma contribuição fundamental para nós é o calendário. Eles também realizavam algumas operações matemáticas, como, por exemplo, a adição, a subtração e a multiplicação. E, embora eles não tinham ainda criado um símbolo para o número 0, eles criaram o número decimal, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito da cultura, da questão das contribuições do Egito, e que vocês possam realizar a atividade aí de uma forma satisfatória. Até mais, pessoal!